Caleb Wilson já deixou claro para todo mundo, ele quer ser melhor do que Michael Jordan. There's a guy named Michael Jordan, UNC. MJ goes to the Bulls. There's some shoes to fill with that. I want to be better than Mike, honestly. I know it's a lot to go, but I'm writing my own story. Será que ele enlouqueceu ou simplesmente sabe que está prestes a iniciar uma carreira lendária? Galera, antes de continuar o vídeo, deixa eu dar um recado pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então dá essa moral, pô. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque o seu like é bastante importante. Ativa o sininho e me ajuda a tentar bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano, beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar com o vídeo. Tamo junto. Antes do draft de 2026, a expectativa era de que a classe tivesse um Big Three, formado por AJ, Darren e Ken. Caleb Wilson era visto apenas como o quarto nome dessa geração. Só que isso mudou rapidamente. Em sua estreia na Summer League, Caleb anotou 35 pontos, ficando muito perto de um recorde da NBA para um estreante. Na universidade, teve médias de quase 20 pontos e 10 rebotes por jogo, o que rendeu comparações com o jovem Kevin Garnett. O único aspecto considerado um obstáculo para que ele alcançasse o estrelato era o arremesso de longa distância. Durante toda a carreira universitária, Caleb converteu apenas 7 bolas de 3. Agora, acabou de acertar exatamente 7 cestas de 3 em uma única partida. Por isso, muita gente na NBA já acredita que Caleb Wilson pode se tornar o melhor jogador de uma classe de draft que tem potencial para entrar para a história. E o próprio Caleb não esconde a confiança. Melhor ainda, existe um ótimo motivo para acreditar que ele pode transformar essas palavras em realidade muito em breve. Depois de marcar 35 pontos, essa foi a reação de Caleb. We lost. That's my goal, to come here and win. I'm happy that I got the record and ready to move on to what's next. We got another game coming up soon. Lendas de NBA como Michael Jordan e Kobe Bryant certamente tinham um talento extraordinário, mas o que realmente os diferenciava era a mentalidade. E a história de Caleb mostra que ele também desenvolveu esse tipo de postura desde muito cedo. Voltando à época em que estava na 5ª série, Caleb não conseguiu disputar o campeonato nacional da AAU. Na volta para casa, chorou dentro do carro. Foi ali que sua trajetória começou a mudar. Sua mãe olhou para ele e disse que ele era bonzinho demais e que ao entrar em quadra, precisava mudar completamente de atitude. Hoje, Caleb Wilson entra na NBA com uma lista de adversários que pretende superar. Essa lista tem mais de 30 nomes de jogadores que foram recrutados antes de Caleb ou escolhidos para representar o Team USA em seu lugar. Assim como Michael Jordan, Caleb usa esse sentimento de revanche como combustível para evoluir e se tornar o melhor. Mesmo quando era projetado para ser apenas a 4ª escolha do draft, ele deixou claro qual era sua mentalidade. O objetivo de Caleb é superar todos aqueles que ficaram à sua frente. E na Summer League, o primeiro nome dessa lista era Ken Boozer. Boozer foi selecionado antes de Caleb no draft, e os dois já haviam sido companheiros de equipe na AAU, durante o Nike Peach Jam de 2024. Naquele torneio, Ken foi eleito o MVP, enquanto Caleb teve um papel bem mais discreto. Agora, era a oportunidade perfeita para Caleb riscar mais um nome da sua lista. Logo no início da partida, ele mostrou que seu arremesso havia evoluído. Seus primeiros pontos na Summer League vieram em uma bola de 3 após criar espaço no drible. Pouco depois, voltou a chamar a atenção ao criar o próprio arremesso e converter um difícil fadeaway, deixando claro que seu repertório ofensivo estava muito mais completo. Mas quem acompanha seu jogo sabe que as comparações com Kevin Garnett não surgiram apenas pelo ataque. Na defesa, após um passe errado, Caleb voltou em velocidade e se recuperou com um toco impressionante. No último quarto, ele também exibiu todo o seu atleticismo. Recebeu a bola, passou por Ken Boozer com facilidade e finalizou com muita categoria perto da cesta. Para fechar a atuação, ainda deu mais um toque em uma tentativa de enterrada e acertou outras 2 bolas de 3 espetaculares. O resultado foi uma dominante exibição, 35 pontos, 3 tocos e 2 roubos de bola. E talvez o detalhe mais impressionante seja que Caleb já havia garantido à diretoria de Chicago, antes mesmo do draft, que seria capaz de entregar atuações desse nível. A confiança de Caleb Wilson em si mesmo, somado ao seu talento dentro de quadra, já chamou a atenção de praticamente todo mundo na NBA. Como já foi dito, muitos enxergam semelhanças entre Caleb e o jovem Kevin Garnett. Em determinado momento, Draymond Green explicou que Garnett atuou em uma época em que pivôs e alas pivôs tinham muito menos liberdade para conduzir a bola ou arremessar de 3. Já Caleb, por jogar na NBA moderna, pode explorar um jogo muito mais versátil, o que na visão de Draymond lhe dá a chance de alcançar um teto ainda mais alto. E Draymond Green não é o único que pensa dessa forma. Jay Williams também fez elogios bastante expressivos ao jovem talento. As comparações com Kevin Garnett vão muito além da defesa. Elas também envolvem sua intensidade, seu físico, sua competitividade e principalmente sua energia inesgotável. Caleb joga cada posse como se fosse a última, sem diminuir o ritmo em nenhum momento. Mas aí surge uma pergunta inevitável. Se Caleb acredita que pode superar Michael Jordan e tantas pessoas o comparam a Kevin Garnett, por que ele acabou sendo apenas a 4ª escolha do draft?
A resposta começa no ensino médio. Durante boa parte desse período, Caleb era considerado um dos 10 melhores recrutas do país. Ainda assim, terminou sua classe apenas na 8ª posição. Os olheiros destacavam seu enorme potencial defensivo, mas apontavam que ofensivamente ele não era um criador natural de jogadas, nem um jogador com perfil dominante. A avaliação era de que seu melhor rendimento acontecia como peça de apoio. Por causa dessa projeção, ninguém esperava que Caleb chegasse a North Carolina para assumir imediatamente o papel de principal referência ofensiva da equipe. No fim das contas, o principal motivo por ele não entrar no top 3 do draft era a desconfiança em relação ao seu arremesso de longa distância. Mesmo assim, o próprio Caleb sempre demonstrou confiança de que poderia provar o contrário. Ao mesmo tempo, é importante analisar seu jogo com equilíbrio. Sua mentalidade realmente é diferenciada e esse tipo de postura costuma impulsionar grandes carreiras. Porém, a Summer League também deixou claro que ainda existem aspectos a serem desenvolvidos. Caleb está longe de ser um jogador perfeito. Seu controle de bola, por exemplo, ainda precisa evoluir bastante se ele quiser criar o próprio arremesso com frequência na NBA. Em várias jogadas da Summer League, defensores conseguiram marcá-lo com mais contato na meia quadra, forçando erros e desperdiçando posse de bola. O arremesso também mostrou sinais de evolução. Afinal, acertar 7 bolas de 3 em uma partida não acontece por acaso. Ainda assim, sua eficiência oscila bastante. Para atingir o nível de superestrela que ele sonha alcançar, será fundamental transformar esses momentos de brilho em um desempenho consistente, noite após noite. Na defesa, apesar de já ter acumulado bons números e protagonizado alguns toques impressionantes, Caleb ainda comete erros de posicionamento em determinados momentos. Esse é um aspecto que ele precisará corrigir, estudando vídeos e adquirindo mais experiência. O potencial parece ser enorme, mas ele sabe que talento sozinho não basta. É preciso continuar trabalhando. E pelas próprias declarações, essa dedicação realmente faz parte da sua rotina. Quando perguntaram quantos arremessos ele fazia durante a off-season, Caleb respondeu que treinava algo entre 2.000 e 2.500 arremessos por dia. Segundo ele, toda essa repetição aumenta a confiança, porque o desempenho em quadra passa a refletir o esforço investido nos treinos. Se esse número realmente corresponder à sua rotina, então quando Caleb afirma que quer ser melhor do que Michael Jordan, fica claro que ele está disposto a fazer o máximo para extrair todo o seu potencial. Mas existe outro combustível que move sua carreira: o desejo constante de superar quem ficou à sua frente. Durante a temporada universitária, North Carolina enfrentou Kansas, a equipe liderada por Darren Patterson, que naquela época era apontado como favorito para ser a primeira escolha do draft. Para Caleb, aquele era mais um nome importante da sua lista. Antes da partida, perguntaram qual era o papel de parede do seu celular. A resposta revelou exatamente o que motivava: uma foto sua após o McDonald's All-American Game, lembrando da frustração por praticamente não ter participado do jogo. Naquela ocasião, Caleb marcou apenas 3 pontos, tentou somente 4 arremessos e teve um papel secundário. Enquanto isso, Darren Patterson finalizou 14 vezes, foi eleito o MVP da equipe do Oeste e roubou todos os holofotes. Quando finalmente teve a oportunidade de enfrentá-lo, Caleb respondeu dentro de quadra. Ele converteu 9 dos 11 arremessos que tentou, marcou 24 pontos, ainda somou 4 roubos de bola e ajudou North Carolina a derrotar Kansas. Por alguns instantes, a sensação de revanche estava completa. Mas, depois de ser selecionado no draft atrás de Darren, Caleb queria uma nova oportunidade para provar seu valor, dessa vez na Summer League. O problema é que Darren Patterson não entrou em quadra naquele confronto. Mesmo sem poder enfrentá-lo diretamente, Caleb transformou a partida em um espetáculo, incluindo uma enterrada poderosa que arrancou a reação de todos os presentes. Wilson back on the ball, defended by Matt Cleveland. Wilson explosive! Whoa! Look at the reaction of the second hit. Darren Patterson. Depois da partida contra o Wizards, jogo em que AD e Bunsta também ficou de fora, Caleb falou exatamente o que pensava. Segundo ele, existe uma diferença entre ele e os outros jogadores da sua geração. Eu me sinto diferente deles. Não posso dizer que eles não gostam de basquete, mas eu realmente amo o jogo. Enquanto eu estiver saudável e não houver nenhum problema físico, vou entrar em quadra sempre que puder. Com declarações como essa, Caleb está assumindo um enorme peso sobre os próprios ombros. Afinal, dizer que pretende ser melhor do que Michael Jordan é uma das afirmações mais ousadas que um jogador pode fazer. Mas vale refletir sobre uma coisa: será que Caleb falou isso sem pensar? Provavelmente não. Ele sabia exatamente a pressão que surgiria ao colocar seu nome ao lado do maior jogador da história. Mesmo assim, escolheu fazer essa declaração, porque para ele, assumir grandes expectativas faz parte do processo de se tornar um atleta extraordinário. Ao mesmo tempo, todos sabemos que apenas uma mentalidade agressiva não é suficiente. Para alcançar a grandeza, também é preciso possuir um talento fora do comum. E foi justamente isso que Caleb mostrou em North Carolina. Ele se destacou como um dunker espetacular, um defensor dominante e, acima de tudo, um jogador extremamente produtivo.
Em praticamente qualquer outro draft, Caleb teria brigado seriamente para ser escolhido pelo menos na segunda posição. O problema é que a atenção dos olheiros estava totalmente concentrada nos 3 principais prospectos da classe. Isso acabou fazendo com que sua temporada de calouro recebesse muito menos reconhecimento do que merecia. Ainda assim, seus números impressionam. Médias de 19,8 pontos, 9,4 rebotes, 2,7 assistências, 1,5 roubos de bola e 1,4 tocos por partida. Mesmo desfalcando a equipe por mais de 10 jogos, Caleb foi eleito para o Second Team All-American. Além disso, distribuiu mais assistências por jogo no basquete universitário do que Darren Peterson. As métricas avançadas também reforçam o tamanho da sua temporada. Seu PER foi o 13º melhor já registrado por um calouro que disputou pelo menos 20 partidas, superando nomes como Karl-Anthony Towns e Cooper Flagg. Outro dado impressionante foi o Box Plus Minus, no qual Caleb registrou a 8ª melhor marca na história entre os calouros, ficando à frente até mesmo de Evan Mobley. Mas para Caleb Wilson, nada disso parecia ser mais importante. Muito mais do que estatísticas ou prêmios individuais, o que realmente o motivava era continuar arriscando nomes de sua lista de revanche. Na Summer League, Caleb já havia dado uma resposta dentro de quadra ao marcar 35 pontos contra Ken Boozer. Mas antes mesmo do confronto contra Duke da universidade, ele fez a mesma coisa que havia feito ao citar Michael Jordan. Decidiu aumentar ainda mais a pressão sobre si mesmo. Antes da partida, Caleb declarou publicamente: "Eu não gosto de Duke. Esse ano, vamos passar por cima de todo mundo." Mas não era apenas sua lista de revanche que estava em sua mente. Ele também revelou um motivo pessoal para encarar aquele jogo de forma diferente. Duke chegou a me oferecer uma bolsa, mas depois simplesmente parou de falar comigo. Quando enfrento esses times, lembro de todos os jogadores que eles escolheram recrutar no meu lugar. As declarações incendiaram a torcida de Duke, que aguardava ansiosamente uma resposta dentro de quadra. Só que quem deu a resposta foi Caleb. Com inúmeros olheiros acompanhando a partida, ele converteu 8 dos 12 arremessos que tentou, marcou 23 pontos e foi decisivo para a vitória de North Carolina, que garantiu o triunfo com uma cesta nos instantes finais. E Caleb nunca abandonou a promessa que fez para si mesmo. Aquilo fazia parte do passado, agora o desafio é outro. Sua promessa para os torcedores do Chicago Bulls é simples: trabalhar até se tornar um jogador lendário. Depois da Summer League, perguntaram se ele pretendia tirar alguns dias de descanso antes de iniciar a preparação para a temporada. A resposta foi imediata: descansar? De jeito nenhum. É meu ano de estreia. Vou voltar para Chicago e trabalhar. A Summer League já me mostrou tudo que eu preciso melhorar. Porque na cabeça de Caleb Wilson ainda existem muitos nomes para arriscar da sua lista. E considerando toda a evolução que apresentou desde os tempos de faculdade, existe um motivo para acreditar que ele continuará crescendo. Quando a temporada da NBA começar, Caleb chegará depois de mais um off-season de muito trabalho, tentando dar o primeiro passo rumo à carreira lendária que prometeu construir. Até aqui, ele já demonstrou uma característica que lembrava Michael Jordan: transformar qualquer desconfiança, rejeição ou provocação em motivação. Na visão de Caleb, essa mentalidade é justamente o que pode levá-lo a construir uma trajetória capaz de ser lembrada por muito tempo na história do basquete. E é exatamente por isso que tanta gente está de olho no início da sua carreira. Você acha que o Caleb Wilson tem muita chance de vencer o Calouro do Ano esse ano? Comenta aqui embaixo e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto.